Boa noite. Boa noite, estamos aqui com mais um tema hoje. Não nasci para dirigir. Vamos falar sobre isso hoje. Daqui a pouquinho as pessoas estão chegando. É um assunto bem interessante. E eu já escutei essa frase algumas vezes. Algumas vezes eu já escutei. Não nasci para dirigir. Será? Guilmar por aqui. E nós vamos começando, porque nós sabemos que essa live fica gravada e depois as pessoas vão revendo novamente e a gente vai começar então o nosso assunto de hoje. Não nasci para dirigir. Será mesmo? De onde vem essa fala, né? Porque dirigir é tão bom, é uma conquista da liberdade, é algo tão prazeroso, né? Nos abre portas incríveis de oportunidades que só quem já conquistou que pode contar, que pode falar sobre isso. É uma sensação de conquista, de empoderamento, aumenta a autoestima. Então, essa frase, não nasci para dirigir, eu tenho que compreender de onde ela vem. Essa frase é sua mesma ou não? Por que isso surgiu? Então vejam que a sua afirmação, ela pode ser alterada. Se, na verdade, você entender que haverá vantagens em dirigir, eu posso mudar esta frase e começar então a colocar umas frases positivas. Porque as palavras têm poder. Eu posso, eu consigo, eu vou conquistar tudo aquilo que até então me está sendo limitado. Então eu posso mudar a minha frase, eu posso mudar a forma como eu olho essa determinada situação. Então, afirmar que não nasceu para dirigir seria semelhante a afirmar que não nasceu para várias outras atividades. E que daí a gente percebe que quando a gente se prepara e a gente tem convicção do que a gente quer, a gente vai, enfrenta obstáculos, cada um, né, no seu grau, mas vai derrubando, assim, como se fosse derrotando os leões, né? E vai indo, e vai conquistando. Então, as minhas frases têm que ser positivas. Quando a minha aluna entra no carro, eu falo para ela, olha, não pode falar nenhuma frase e nenhuma palavra negativa. Não pode. Aqui é proibido. Ai, mas eu tenho muita dificuldade. Não, você não tem dificuldade. Você vai aprender, você fala assim, eu vou aprender a lidar com esse sistema. Eu vou aprender a lidar com a marcha. Não quero que use a palavra não aqui. Aqui é só coisas harmoniosas. Porque isso, você fica ouvindo o seu próprio não, você fica ouvindo suas próprias negativas e parece um impedidor, parece mais difícil de subir um degrau, parece mais difícil de subir uma escada. Então, quando eu falo assim, a pessoa fala, mas eu tô mentindo. Não, você não tá mentindo, você tá tentando disciplinar o teu cérebro, que é possível, e lançar palavras que produzam um efeito harmonioso, que gerem equilíbrio e que sejam palavras positivas. Ah, o meu maior problema é a rampa. Não, não é o seu maior problema. A solução vai ser aprender a sair da rampa. Vocês entendem isso? E resolve, gente. E tem tido, a gente absorve os resultados. Eu não estou falando uma coisa que folclórica, algo assim, imaginário, fantasioso. Não, é algo que realmente funciona. E é tão impressionante porque depois, conforme as aulas vão caminhando, eu vou percebendo a própria pessoa corrigindo. Quando ela vai falar assim, mas eu não. Não. Eu posso. É bem engraçado, gente. E assim, gostoso de ouvir isso. E eu falei, e leve isso para sua vida também. Porque senão a gente vive num mundo de negativismo. E colocando 1000 e um obstáculo, 1000 e um problema na frente.
vou, e com dificuldade, e derrotando uma barreira, e pulando, e aprendendo, e adquirindo conhecimento, e vai fluir igual um rio, na maior das naturalidades. Às vezes eu percebo assim que as pessoas têm uma certa dificuldade de acreditar nessa possibilidade de dirigir. E aí eu observo assim, a gente vai acompanhando e conversando para poder entender de onde vem, porque pode ser uma crença limitante, de onde está vindo tudo isso, para a gente poder então alinhar um novo caminho. Alinhar e buscar alternativas. Já aconteceu de eu atender a mãe que não dirigia e 2 filhas que não dirigiam. Então daí você observa assim, tá, então da onde veio tudo isso? Isso é meu ou era da minha mãe? Mas daí a mãe, né, a mãe também tinha medo, mas isso era dela, de quem era? Então aquilo parece que vai assim se expandindo e pode ser uma crença limitante. Sabe aquela, a mulher não precisa dirigir, então a mãe dessas meninas pode ser que tenha passado por esse período, né, por esses ciclos e momentos dessas falas. Mulher não precisa dirigir, isso é coisa de homem, se você precisar tem alguém que leve, você não precisa se expor, dirigir é muito arriscado. Então, arriscado é viver, né, gente? Arriscado é viver. Arriscado é qualquer coisa arriscada. Você vai trocar a lâmpada, pode morrer eletrocutado. Vai trocar o chuveiro, leva um choque. Gente, então são muitas crenças, muitas falas que vão ficando enraizadas. E aí aquilo vai se expandindo. Daí eu conversei com as 3 e falei assim, então tá, então agora eu vou atender cada uma no individual e nós vamos caminhando, mas preste atenção nessas falas. Quem falava? Aí depois eu lembro que uma menina falou assim, olha, eu acho que eu escutei alguma coisa assim do meu avô. Isso não é coisa de mulher. Mulher não tem que ficar dirigindo o carro. Daí a gente acabou depois dando risada, né? Falou, então, em algum momento isso ficou registrado. E aí elas foram caminhando e as 3 voltaram a dirigir. Então eu preciso mesmo ver se tudo isso é meu ou não. Existe uma outra questão que a gente olha bastante através da terapia sistêmica, que não é uma fala especificamente do carro, mas há alguns processos de pressões e de cobrança. Exemplos, vou dar um exemplo. Você não pode errar. Por que você erra tanto? Ou por que você não aprende? Por que você tem dificuldade de aprender? E aquilo fixa. E às vezes a pessoa nem lembra, porque ficou lá registrado no inconsciente. Então a pessoa tem medo de tentar alguma coisa que sai um pouquinho do padrão, né, do cotidiano, e não acertar. Então é mais fácil para ela falar assim, eu não nasci para dirigir, é melhor deixar quieto isso daí e pronto. Entendem isso? Só que ao mesmo tempo que a pessoa tem essa fala, eu não nasci para dirigir, e tem algumas falas negativas, mas ao mesmo tempo entende com muita clareza que o ato de dirigir iria facilitar a vida em muitos aspectos. Em muitos aspectos que a gente já mencionou em outras lives, né? Que são as questões profissionais, que são as questões de deslocamentos, de atender os filhos, de às vezes o marido ficar doente ou viajar e o carro tá na garagem. E aí começa a chover e o carro tá lá na garagem, eu preciso sair para alguma coisa e o carro tá lá parado. Então a pessoa compreende com muita clareza que dirigir iria facilitar a vida, traria muitos benefícios, mas essa fala e esse registro negativo fica em conflito, ficam brigando. Então aí, por isso que eu gosto de conversar quando a pessoa me procura e diz assim, geralmente a fala é bem objetiva, né? Eu quero saber como é que funciona e como é que é esses valores de aula. Aí eu pergunto, mas me conta um pouquinho sua história, me fala um pouquinho como é que é, o que você sente, como é que é este processo, né? E aí, então, daí cada uma tem uma fala e aí eu consigo compreender melhor. Em algumas a gente vê com muita clareza que é a falta de prática e a gente percebe que essa
insegurança gerada porque não praticou, e também não praticou muito porque não tinha muita convicção do que fazer, né? Como é que eu realmente saio aqui para o carro não morrer? Como é que eu saio de uma rampa, né? Essa conversão, eu preciso usar um pouco de freio ou não preciso? Você entende isso? Então, aí eu vou compreendendo e vendo como eu vou acompanhar. O Diego está aqui, o Diego está me acompanhando, é o terapeuta que está sempre comigo. Obrigado, Diego, pelo carinho sempre. Até mencionar aqui uma questão interessante também. Eu gosto de sempre estar lembrando alguns tópicos. Já tive uma pessoa que me pediu uma aula experimental, e eu acho bacana isso, porque daí eu consigo perceber mais de perto a real dificuldade, porque às vezes nem a pessoa consegue explicar muito, né? Ou pensa que é uma coisa e na verdade é outra. E aí nós fomos para a aula experimental. Na aula experimental eu tive muita convicção de um alto grau de ansiedade. A ansiedade era muito grande, daí o que acontece? A pessoa acaba meio que atropelando, né? E não precisava, era só ir fazendo uma ação, depois a outra ação, então muita ansiedade. Aí eu disse assim, olha, para que a aula flua com tranquilidade e você tenha convicção que é capaz, que é possível dirigir, eu vou precisar que você procure o meu terapeuta, o terapeuta que acompanha as minhas alunas. E aí ela foi muito impressionante. Nossa, foi assim, eu acho que é um dos resultados mais rápidos que eu percebi, porque daí quando ela veio para a primeira aula de fato, né? Porque a primeira era experimental, ela estava bem mais tranquila. E ela disse, Noemi, eu tô impressionada até com tudo isso. Eu tô sentindo uma diferença muito grande. Então, aí aquieta, e quando aquieta, aí eu vejo as coisas como elas são de fato. Porque às vezes eu vejo um cachorro 3 quadras lá na frente e eu já quero entrar em pânico. Não, calma, o cachorro até lá, o cachorro já saiu. Se o cachorro não sair, a gente vê o que faz, mas no tempo certo, porque a tua velocidade é compatível, nós estamos andando devagar. Então, se ele é um cachorro de rua, a gente faz uma buzinadinha, ele vai para a calçada. Se não for, se for um cachorro que fugiu de uma casa, a gente vê se para, se desvia. Então, se eu tô num bom grau de equilíbrio nesse sentido da ansiedade, eu consigo daí resolver as coisas. Mas se a gente não tem esse olhar para essa situação específica dessa pessoa, na primeira aula experimental, e que ela não vê um caminho que traga essa tranquilidade, a fala vai ser essa: não, eu não nasci para dirigir. Não, eu acho melhor eu deixar quieto, eu vou largar a mão disso. E vocês entendem isso? Como esse acompanhamento, como essa fala, essa querer entender a situação da aluna pode gerar sim uma luz incrível, onde ela fala, não é esse o caminho. E aí ela muda de fala rapidamente e vai dizer, eu posso mudar minha fala, e estou achando já que eu nasci para dirigir sim. E aí a minha fala vai ser essa: todas nós nascemos para dirigir. É claro que uma pessoa pode precisar de um caminho, a outra de um outro caminho diferente, outras alternativas, mas a gente vai trabalhando e olhando para tudo isso, mas é possível voltar a dirigir sim. Eu vejo também que nesse processo todo existem questões de escolhas. Às vezes não são tão simples assim, mas escolhas sim. A escolha de tentar, a escolha de recuar, a escolha de seguir em frente, a escolha de sentar para conversar exatamente tudo que eu preciso fazer, né? Então, isso é muito importante, porque na verdade a vida é feita de escolhas. Então, eu sempre digo que esse primeiro passo, que é o de procurar alguém, um profissional capacitado que tenha conhecimento, né? E que venha para entender a minha causa e para me mostrar um caminho de alternativas. Então essa já é a primeira escolha, que eu diria
a primeira escolha do primeiro passo, de dar uma caminhada. E não ficar escutando alguns burburinhos em volta. Porque pode ter alguém em volta dizendo, não, deixa pra lá isso, você não precisa, ou acho que você não nasceu pra isso. Às vezes alguém fala, né? Já teve caso da pessoa sair com alguém para dar uma volta e aí a pessoa fala assim, eu acho que você não nasceu para isso. E como que a gente entende isso? Primeiro eu falo para as minhas alunas, é muito complicado, gente. Alguém que está do lado ali como passageiro, sem ter nenhum comando. Sair com um carro que não tem nenhum comando, é difícil. E aí a sensação que a pessoa tem é de insegurança. E a avaliação dela pode não ser muito boa. Por quê? Porque de repente as ações que essa pessoa fez, de erros, traz para ela a sensação de não ser para a pessoa aquilo. De não ter competência, de não ter capacidade, de não dar conta. E aí acaba fazendo essa frase, né? Verbalizando essa frase. Eu acho que você não nasceu para isso. E aí aquilo fica gravado. E a pessoa se desestimula e acaba desistindo. E eu falo que a questão mais delicada é depois lá na frente. Em um determinado momento, onde a pessoa para pensar, puxa, quanto tempo eu perdi, porque agora, nesse momento, eu preciso muito dirigir. Mas eu não estou preparada. E poderia estar preparada. Nós já fizemos uma live sobre esse assunto, que são das oportunidades, né? As oportunidades que às vezes a gente perde porque não está preparada para voltar a dirigir. Então, a gente tem que olhar, sabe? Olhar o que está à nossa volta. Às vezes a gente escuta, sim, alguém, né? A gente escuta alguém, mas a gente tem que ponderar. Porque as decisões, na verdade, são individuais. São nossas, né? E isso se você parar para pensar em várias situações. Talvez uma situação que você já tenha escutado bastante seja assim, não mude de emprego, não. Não, é muito perigoso. Você está num lugar tranquilo, tudo direitinho, ganhando e tal, e aí coloca medo na pessoa. Mas a proposta que ela está recebendo parece tão melhor, com várias vantagens, e até vai adquirir mais conhecimento, às vezes até dentro da própria área, e aí alguém fica falando, não, colocando milindre. Gente, tem que ir, porque as coisas cruzam no nosso caminho, não é pra gente perder oportunidade. Vocês percebem isso? Então eu sempre gosto de dar exemplos que não tem muito a ver com trânsito, pra gente ir fazendo os comparativos. Como que às vezes as pessoas falam e intimidam, e às vezes não fazem de propósito, e nem estão percebendo que podem trazer uma trava, mas essas falas acontecem. Ou de um familiar, ou de um vizinho, ou de um amigo, ou de um companheiro ou companheira, né? E às vezes o medo, a insegurança é da pessoa. E acaba transportando para nós. Então, veja que são uma série de situações que podem acontecer. Então eu preciso pensar no que eu quero, no que é bom para mim e seguir com o meu passo a passo. Que o primeiro passo é eu procurar um profissional preparado e que possa me passar tudo que eu necessito para voltar a dirigir. Romper barreiras, eu coloquei aqui, romper barreiras. E às vezes não é uma só, né, gente? Às vezes é uma série de barreiras. Muitas barreiras. Barreira do desconhecido, da insegurança, da ansiedade.
Tem gente que... Eu já vi uma pessoa colocando assim pra mim: mas e se eu não conseguir, Noêmia? Então percebam que nesta fala, a preocupação maior é com o que vão falar de mim. E não eu. Eu comigo mesmo. Se eu errar, errei. Se não deu, não deu. Mas a questão está o que os outros vão falar. Noêmia, se eu não der conta. Então aí, veja como a gente tem que harmonizar tudo isso. Mas qual é a sua maior preocupação? E a pessoa às vezes nem percebe, assim, nem cai muito a ficha. Só depois de um tempo é que ela fala assim: eu acho que é lá na minha casa, e já aconteceu assim, é lá no meu local de trabalho. Já ouvi essa fala, é no meu local de trabalho, porque tá todo mundo sabendo que eu vou fazer aula e se eu não conseguir. E a gente não dá para olhar esse universo que tá à nossa volta se eu quero fazer algo de diferente. Porque uma frase que eu gosto de falar muito, assim, porque ela é meu lema, né? Nós somos livres. Livres para errar, livre para acertar, livre para ir, para voltar, para ir para frente, para recuar, para ficar parado. A gente é livre. Volta lá na palavrinha de escolhas. Então, mas eu tenho que perceber onde eu quero chegar e os benefícios das minhas escolhas. Então, o que as pessoas vão falar? Então, isso é romper barreiras. Isso é romper barreiras. E é fácil? Não. Pode ser fácil para mim, pode ser fácil para o outro, mas pode ser difícil para outras pessoas. E aí eu preciso alinhar tudo isso. Eu já tive alunas que precisaram conversar, falar, expor tudo que sentia, todos os graus de dificuldades, né? O que o coração lá dentro sentia realmente baseado nessa dificuldade, desse impedimento de voltar a dirigir. Então, é ir em frente, é tomar as rédeas dos seus desejos e seguir em frente. O passo a passo, é tão importante isso, gente, porque quando a gente vai voltar a dirigir, não é assim uma varinha mágica, né? Plim! Bom, se fosse. Mas não é varinha mágica para uma série de ações que a gente quer. Quando você resolve fazer um curso superior, quando você quer mudar de emprego, quando você quer tomar grandes decisões, morar fora do país, ou não, tudo são decisões, não é assim que acontece. Tem toda uma trajetória. Então, esse passo a passo vai fazer diferença. E é assim que funciona. E quando você toma a decisão, eu quero voltar a dirigir e provar para mim mesma que eu sou capaz e que é possível, é muito importante aprender o passo a passo. Toda pessoa que quer já ir lá na frente sem passar por uma sequência, ela pode se decepcionar. Porque não tem como atropelar o processo. E aí vou voltar na base do que eu falei na sexta-feira, que era a matéria, era o assunto de direção defensiva, e que daí a gente fala lá, conhecimento está em primeiro lugar. O conhecimento está em primeiro lugar. E quando eu adquiro conhecimento, todas essas crenças limitantes, todas essas coisas negativas que queriam se colocar na minha frente como obstáculo, elas vão deixar de existir. Eu escuto muito, gente. Eu poderia gravar a fala das minhas alunas no carro. Quando eu ensino um exemplo, quando eu ensino a sair da rampa com freio de mão, que a autoescola não ensina. Por que a autoescola não ensina? Porque o Detran não... Parece-me até que aqui em Curitiba nem estão fazendo mais rampa. Mas tem estados, né, que não deixam sair da rampa com freio de mão. Então a autoescola não ensina. Porque vai perder tempo com isso? Pra quê, né? Certo? Então daí quando eu ensino a aluna a sair com o freio de mão da rampa, eu falo, quando você perceber que tem um veículo muito grudado atrás de você, um dia que você não tá muito bem, tá meio nervosa, não tá muito legal, saia com o freio de mão, porque ele vai te gerar muito mais segurança, porque ele não vai voltar um dedo para trás. E daí quando ela aprende e ela vê realmente a eficácia,
ela diz, nossa, Noemi, mas por que ninguém me ensinou isso? Porque não ensinaram, né? Também não vai adiantar a gente ficar falando. Não ensinaram. Então aí a pessoa naquela hora tem uma convicção plena. O conhecimento me gera segurança. E quanto maior conhecimento eu tiver, mais segura eu vou ficar e mais convicta então eu vou ficando cada dia que passa que eu nasci para dirigir. E que eu tenho condições de dirigir. Eu tenho capacidade de dirigir. Eu gosto muito de falar algo aqui, porque é bem importante, é que o ato de dirigir, ele não tem nada a ver com o intelecto. Não tem nada a ver, eu tenho que ter nível superior, eu tenho que ter segundo grau completo, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a disposição que eu me coloco em absorver, estar atenta e ter foco e unindo o conhecimento com esse meu equilíbrio emocional para voltar a dirigir. Porque nós vamos estar convivendo com várias situações conflitantes, mas possíveis sim de serem administradas. Possível sim. Através das técnicas, através da observação, através de questões bem teóricas mesmo, eu vou aprendendo. Eu estava com uma pessoa esses dias que já dirige. E a gente estava indo para algum lugar, não lembro bem se era para uma filmagem, alguma coisa assim. E eu comentei assim, nessa esquina não tem pare pintado no solo, ok? Nesta esquina não tem placa de pare para nós. Mas você está observando lá do outro lado da rua que tem uma placa de pare de costas para nós? Então, se para ele lá é pare para nós também. Pois é, mas não tem nada no chão e não tem uma placa? Como assim? Falha de sinalização ou não havia horizontal, só havia a placa caiu. E muitas das vezes, porque eu sou gestora pública também, né? Sou formada em gestão pública. Então, eu entendo tudo isso. Às vezes é muito complicado todo o sistema saber de tudo que acontece em todos os lugares. Alguém tem que informar, alguém tem que reclamar. Não, essa placa não está mais lá. Aí o setor responsável, né? Pode até ser que chegue até a voz, aos ouvidos do engenheiro, mandam colocar a placa lá de novo. Mas nós, como motoristas, temos que estar atentos. Vai entrar lá no assunto que eu falei também na sexta-feira. Condição adversa de via, que entra sinalização errada, ou irregular, ou incompleta, ou inexistente. E a gente tem que sobreviver. Então, vocês percebem a grandiosidade dos conhecimentos, que não são só os práticos ali, de pedal e marcha tal, mas também o conhecimento da teoria. Isso você não pode fazer, isso você tem direito de fazer, isso é bom, isso não é conveniente. E aí a gente vai alinhando. E aquilo tudo que parecia tão difícil, ele vai se engrenando. Então, vocês vejam que, voltando aqui a repetir a minha fala, nós não estamos falando de grau de escolaridade, grau intelectual. Nós estamos falando de quanto eu estou aberta a observar, a receber e ir agregando os conhecimentos teóricos, práticos, e como isso vai fazer diferença na minha vida. E aí essa fala, não nasci para dirigir, não. Ela não vai existir. Risque isso do seu caderninho. Olhe para você, para os seus sonhos, as suas necessidades. Às vezes não é nem sonho. Eu já peguei aluno dizendo assim, eu não gosto de dirigir. Eu tô vindo aqui porque eu preciso, mas eu não gosto de dirigir. Quando a gente não gosta de alguma coisa, fica mais difícil, não fica? Fica mais difícil quando você vai meio obrigada a fazer alguma coisa. Vamos dar um exemplo aí, não gosto de cozinhar, por exemplo. Né? Não é o meu caso, mas às vezes alguém fala assim, não gosto de cozinhar. Nossa, isso é complicado, você ter que ir pra cozinha, né? É terrível e provavelmente não vai sair nada muito gostoso, né? Porque a pessoa já vai com aquela, não gosto. Então a pessoa falou assim pra mim, eu não gosto de dirigir. Se eu pudesse, eu não iria dirigir, mas eu preciso dirigir. Então, às vezes, não é nem sonho.
mas são necessidades. Ou profissionais, ou atender alguém da família, os filhos, deslocamento, trabalhar, né? Eu já peguei pessoa que morava no extremo da cidade e o trabalho do outro lado. Ela falou assim, olha, se eu for pegar o ônibus, eu teria que pegar pelo menos uns 3 ônibus. Então você imagine, o horário que essa pessoa tem que sair de casa, né? Para fazer todo esse deslocamento, né? Então aí é necessidade. Não gosto, mas é uma necessidade. Vocês percebem isso? Mas aí vai com toda a convicção, vai buscando força e determinação e mudando a fala. Tá bom, eu preciso dirigir, eu vou dirigir. E vai ficar tudo certo. Porque mesmo não gostando, vai facilitar a minha vida. Percebem isso? Então, eu gosto de comentar isso aqui também, porque várias pessoas que depois voltaram a dirigir, que parecia muito complicado, depois vem uma fala assim, uma frase que fecha tudo, que diz assim, puxa, por que eu não fiz isso antes? Quanto tempo eu perdi? Né? Daí quanto tempo, dependendo dos outros, quanto tempo o carro na garagem. Teve gente que tinha carro na garagem e vendeu porque viu que não ia andar. Depois, já teve gente que comprou o segundo carro, ou às vezes até ganhou um segundo carro de novo, né? Na expectativa que voltasse a dirigir, também não. Entende? Então vem aquela frase, puxa vida, por que eu perdi tanto tempo assim? Eu poderia já ter realizado isso tudo há muito mais tempo e ter aproveitado várias coisas que eu deixei para trás. Então, pense sobre isso. Todas têm capacidade para voltar a dirigir, sim. Através de técnicas, de conhecimentos que vão sendo agregados, e pode sim. Comece a falar, a trazer uma frase bem positiva, mudando toda essa sintonia. Eu posso, eu tenho condições e eu vou dirigir. Para que amanhã você diga assim, ainda bem, mudando a frase, ainda bem que eu treinei, que eu me preparei, porque agora está surgindo uma grande oportunidade para mim e eu não vou perder, porque eu estou preparado. Olha que maravilha! Então é isso, gente, que eu tinha hoje para conversar com vocês. Amanhã eu estou de volta e nós vamos a cada dia trazendo um assunto novo, diferente. Tem lives gravadas com outros assuntos. Vejam lá, bem bacana que ficou o assunto de direção defensiva, que foi na sexta-feira, com bastante informação, com muitas dicas, e nós estamos aí. Precisa de alguma orientação? Quer tirar alguma dúvida comigo? Manda no direct. Me chama, vamos conversar. Eu estou aqui para poder te atender da melhor maneira possível. Eu não sei se tem alguém que quer fazer alguma pergunta, que está por aí. Eu estou aqui à disposição. Eu acredito que não. Então eu vou me despedindo de vocês. Uma boa noite e amanhã nós estamos aí novamente no mesmo horário. Obrigado, gente, por vocês terem participado. Até mais.